Boa tarde, doutora. Boa tarde, amores, tudo bem? Eu ia fazer um ao vivo, mas eu decidi fazer um vídeo porque eu tô com a minha médica aqui no celular, verdade. Bom, tem uma letra de uma canção do Gonzaguinha que eu amo, né? Que é Semente do Amanhã. Tem uma parte que foi que eu gosto da música, gosto da letra e tem diversos cantores que interpretou a canção, né? E um deles é o falecido, né, o Erasmo Carlos, que é um cantor que eu gosto muito. Gostava, né? Até me refiro-me ao meu pai Torto, verdade, é um investigador que era fãzão dele. Ele sempre dizia: gosto do Roberto, adoro o Roberto Carlos, mas a, as canções, a maioria das letras, os dois escreviam juntos, né? Enfim, então eu acho que o Erasmo ele era mais voltado para o rock, verdade, né? Era o tremendão. Até tem, acho que uma biografia dele, acho que é na Netflix, que eu andei assistindo há um tempo atrás. Então, assim, quando ele começa a cantar essa música do Gonzaguinha, ele tem aqui no YouTube, né? Ele fala assim, ele começa a apresentar a música dessa forma. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Galera, esse negócio de amor próprio é uma coisa muito, muito séria para pessoas que sofreram de verdade. Eu tô batendo sempre na mesma tecla no meu canal porque o meu livro é sobre violência, né? E sobre superação. Então, não dá para eu vou falar um ditado. Eu vou falar um ditado bem, bem, bem simples aqui. Não dá para fazer um bolo sem quebrar os ovos. É verdade, né? Então, né, não dá para fritar um ovo sem quebrar o próprio a casca do ovo para fritar ele, né? Eu ainda não descobri se dá para fritar ovos com ele inteiro. Dá para cozer, né? É verdade. Enfim. Então é algo muito sério, né? É de verdade. Na violência, a gente está vendo um número muito alto aí de femicídio no Brasil, principalmente, né? No modo mundial, e a gente vê crimes que eu pouco vejo, tô vendo que eu vejo mais agora de TV aberta, eu tô acompanhando a novela, a verdade, porque a história, eu já falei, né, me chamou a atenção, enfim, porque vale tudo para você subir na vida, verdade, né? Então, isso me chamou a atenção da sinopse da novela. Então eu vejo um pouco do que vai acontecer e comparo com o que é a anterior, que tem alguns vídeos, verdade. Então a gente vê que existe no núcleo, não é só numa telenovela, por isso que me chama a atenção. Eu gosto de novelas que tenham conteúdo, que explica pra gente. Eu adoro seriado, série, né? As séries também tem bastante, né? Enfim, a telenovela, essa telenovela, ela fala justamente é de 1988, né? 89, e ela foi reescrita agora, né? Ela é um sucesso do Gilberto Braga, do antigo escritor, e a de atual, ela modernizou, ela atualizou, né, a versão. Enfim, então, o que, que acontece? A gente está vivendo no mundo atual, num mundo onde as pessoas elas passam por cima de quaisquer coisa para alcançar os seus objetivos. E isso é uma coisa muito séria, né? Porque no meio desses objetivos existem seres humanos. E seres humanos que têm sentimentos, seres humanos que têm os seus sonhos, os seus projetos, né? É verdade. Então, nós não devemos usar de artifícios, de coisas erradas para poder chegar a um objetivo, né? E uma das coisas erradas é magoar e ofender as pessoas, né? Nós vivemos num mundo hoje de ganância, de poder, onde o ser humano ele quer ter, o ser humano ele tem, mas ele quer ter mais, ele quer ter muito mais e mais e mais e mais, né? Nós, antigamente, eu falo da minha geração de quase 50 anos atrás, a gente teve uma outra educação da galera de 20 anos, né? A galera de 20 anos, quem educa é basicamente a minha faixa etária, né? Então, os nossos pais,
eles tinham uma outra visão porque eles viviam numa outra atualidade, num outro mundo, na qual ocorreu a evolução. Não só a evolução de tudo ao modo geral, né? Como do próprio ser humano. Porque eu estou dizendo sempre, a evolução do ser humano ela veio através da tecnologia. Né? Se você não se adaptar àquilo, você vai ficar parado no tempo. Então, automaticamente, a educação, né, ela mudou de alguma forma. Mas, porém, existem algo que chama-se berço, que eu estou sempre falando aqui no canal. Berço é algo que a gente adquiriu de nós ali, do nosso mundo, né, daquilo de como nossos pais nos criou, como os pais dos nossos pais nos criaram, como os avós, enfim. Né? Então, é algo que você dificilmente, pessoas de caráter, de bom costume, elas perdem, né? E é bom para essa moçada assistir essas séries, essas telenovelas que mostram justamente isso. Vale tudo para você ter um sucesso na vida, para você ter algo que você almeja. Galera, eu tô tentando fazer uma viagem há 4 anos, né? É lógico, eu tive nesse meio, né? Eu fiquei um ano parada em 2021, então era descartado esse ano. Então, assim, eu tive a oportunidade de viajar em 2022, eu tive a oportunidade de viajar em 2023 e eu tive a oportunidade de viajar o ano passado. Pô, você é uma fracassada? Não, eu não sou uma fracassada. Só que eu não passo por cima dos meus princípios e eu não vou além do limite daquilo que me faz mal. Por quê? Porque é o que eu tô falando para vocês aqui no meu canal. Eu sofri de verdade violências abusivas, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. E isso é muito triste. E eu não processei ninguém, né? Como eu disse para vocês aqui no vídeo anterior. Eu nunca fui ouvida por um juiz ou por uma juíza. A única vez que eu fui ouvida foi há muitos anos atrás. Foi quando eu saí de lá, do Fórum de Guarulhos, que eu fiquei ali com aquilo na minha cabeça, né? Um dos meus tratamentos, né, na minha regressão lá do meu tratamento com a neuro, foi muito focado nisso, por isso que a gente não foi atrás de nada desse relacionamento, somente essa parte, para ter a absoluta certeza daquilo que eu fiz. É verdade, aquilo ficou registrado na minha memória, né? Aquela situação constrangedora perante uma juíza, falando sobre xícaras, panelas, né? Como o egoísmo, ele era tal tamanho do ser humano, né? A juíza, ela quis dizer isso, né? Do meu antigo relacionamento. Então, aquilo ficou focado gravado na minha memória. E com o acidente, eu não perdi aquilo. E quando eu comecei a fazer meu tratamento, aquilo, ele foi a primeira coisa a ser colocado junto dos meus médicos, para realmente ter a certeza absoluta do que é amor próprio. É verdade. Aquilo não é orgulho, foi amor próprio. Porque uma pessoa na qual ela é ofendida, ela é humilhada, ela é agredida moralmente, fisicamente, é verdade. Ela se permite toda vez isso acontecer porque ela acha que isso é amor, isso é relação, isso é família. Galera, família é pai, mãe e filhos. É verdade, né? Isso nunca vai deixar de existir, né? Isso não vai deixar de existir nunca na vida. Você pode ter pais postiços, como eu digo aqui, né? Quando eu menciono, é verdade, mas o meu pai é um senhor que está morto, enterrado há mais de 30 anos. Então, o que ele deixou, ele foi embora. O que ele deixou de educação para minha pessoa continua na minha vida. Ele não está presente em carne, em osso, né? Mas ele está presente na memória e em todos os ensinamentos que ele me deixou, a educação que ele me deixou. Assim como minha mãe, né? Por quê, galera? Porque isso é o berço que a gente fala, né? Então, isso não vai existir ex-pai, não vai existir ex-mãe, não vai existir ex-filho. Mas vai existir ex-relacionamento, vai existir ex-marido, ex-mulher, ex-namorada, ex-chefes, ex-chefas, verdade, ex-trabalho, ex-firma, é verdade. Por quê? Porque isso é para as pessoas entenderem. Relações, elas acabam,
né? E elas têm sempre motivos para elas se encerrarem, né? E quando elas se encerram de maneira drástica, é porque tinha que acontecer, né? Uma pessoa como eu, que faço um tratamento há 7 anos, eu faço análise A3, eu faço análise A1, que legal, isso é muito bom. Pô, você faz a 7. Eu não tô fazendo, eu não fiz análise esse ano todinho de 2024. E nem com a minha cirurgia na boca, nem com o meu acidente da queda, né, dentro de casa, eu voltei a fazer terapia. Nem com a HN1 que eu tive, né, com a influenza que eu tive agora em dezembro do ano passado, eu voltei a fazer terapia. É verdade. Nem com a saída desse último trabalho, eu voltei a fazer terapia. Ou seja, então eu fiz 7 anos seguidos de análise, terapia não, análise, de verdade, com uma neuropsiquiatra, com neuros, 2 anos e meio eu fiz com os neuros, mas eu faço há 7 anos com uma psiquiatra. Ela é médica de gente louca? Não. Tá aí a prova maior para vocês que ela é uma médica para não deixar ficar louca. É verdade, ela não é médica de gente louca, ela é uma médica para não deixar ficar louca. Né, doutora? A senhora tá me ouvindo aqui. Isso. Então, é o seguinte: as pessoas. Eu tô enrolando, vai ser bem grande esse vídeo para ver se as pessoas, de uma vez por todas, entendam, né, que cada um tem o seu motivo para fazer algo na vida, né? E o meu motivo maior de ter saído de relações pessoais, né, eu digo, dos meus relacionamentos e dos meus trabalhos, foi um único só. Infelizmente, invasão de privacidade, de intimidades nos trabalhos e falta de respeito nos pessoais. E automaticamente é falta de respeito no profissional. Isso quer dizer às empresas que eu trabalhei? Não, galera. Aos colaboradores, né? Por quê? Porque eu já disse que uma empresa séria, ela não tem, cada empresa grande, ela tem a sua unidade tem o seu administrador, o seu gerente, o seu gestor. Então é ele que é responsável pela a unidade que ele tá gerenciando, né? Então por todos os colaboradores e funcionários que ali pertencem. É verdade. Uma empresa pequena, a maioria das vezes, ela é administrada pelos donos, né, na qual eles têm todos acesso, e é aí que você tem maior liberdade, maior flexibilidade de ter contatos com os donos. Essas sim, essas empresas pequenas que eu trabalhei, né, pequenas sim, como a Prime, como a Évora, como essa agora, essa DP. Então, assim, eu tinha contato com os donos, os proprietários, diariamente, né? Então eles sim, eles me conheciam ali totalmente, sabiam quem era a Fabiana, como era a funcionária Fabiana, como era a pessoa Fabiana. Então assim, no domingo eu eu conversando com a minha mãe no WhatsApp, né? A gente se desabafando. A minha mãe falou: pô, mas o seu ex-chefe da lavanderia lá das máquinas falou muito bem de você. O seu ex-chefe, o Fabrício, só falou bem de você. É verdade, né? Eu não sei se ela teve algum tipo de contato no pessoal da Prime, mas acredito que todo mundo sabe que de lá também eu saí por a exposição, enfim, mas nunca faltei com respeito com ninguém. Então, galera, por que eu iria faltar com respeito numa Lelo ou numa Pipiolo, que era uma empresa grande? Então, o que, que acontece? O problema não está aí. O problema está nos colaboradores, na qual as pessoas elas insistem em misturar a vida pessoal com vida profissional. E o que eu disse no meu vídeo anterior foi o seguinte: uma empresa, principalmente uma empresa pequena, né, ela fazer a admissão, né, admitir ali um funcionário, na qual esse funcionário está em experiência, é verdade, né, fazendo o seu trabalho, dando o seu melhor em experiência, e vem uma pessoa e liga e dá uma referência, fala algo. Isso já alerta, dá um alerta na empresa. Eu sei o que eu estou falando, porque na época que eu trabalhava na Prime, eu trabalhava nessa área de funcionários, né, de colaboradores.
É verdade. Muitas vezes a gente precisava de prestador de serviço com urgência, ou de colaborador, como copeiro, como churrasqueiro, como cozinheiro, verdade, como faxineira. Eu sempre lidei muito bem com essas pessoas, com esses profissionais. Então, galera, se a gente, como jardineiro, a gente tinha muita deficiência de achar jardineiro, verdade, né? Limpador de piscina, piscineiro, é verdade, né? Então, quando a gente achava alguém, quando a gente tinha alguém ali, a gente ia atrás de informações. Isso é em qualquer empresa, né? Então, pensa comigo. Se esse funcionário que a gente colocou ali, que a gente achou, esse colaborador, me ligam alguém e fala, olha, Fabiana, isso, aconteceu isso. Ou um conhecido, esse funcionário teve problema ali, aqui, aquilo outro, foi dito isso, aquilo outro dela. Já alerta um sinal na empresa. Qualquer coisa, situação que vir a acontecer na empresa, esse funcionário, ele vai estar em primeiro lugar como uma meio que desconfiança ali, né? Então é isso que está acontecendo. Então quando eu deixei bem claro em 2021 que a minha vida era em São Paulo, que o meu mundo era em São Paulo, que eu já estava morando num apartamento em São Paulo, que eu estava fazendo tratamento em São Paulo, que eu havia estudado, que eu havia superado a Covid, o AVC, que eu estava pronta para o mercado de trabalho em São Paulo, que os meus relacionamentos anteriores não teriam acesso à minha pessoa justamente porque falta de respeito, né, falta de educação, violência, né, misturada com vida profissional, galera. Então, eu deixei isso bem claro em 2021, né? Quando você chega para uma pessoa e fala sobre a palavra gratidão e obrigado, é verdade. Isso não quer dizer que tá tudo certo, que passou tudo. É verdade, né? Como eu mencionei no outro vídeo, você ter respeito, você ter um carinho pela pessoa, é verdade. Isso não quer dizer que você quer viver uma história com aquela pessoa. Foi o que aconteceu com o pai da minha filha, em 2021, quando eu voltei do Recife, que ele veio falar comigo no telefone, né? Ele veio me pedir desculpa sobre a gravidez, foi desculpado, né? Então era para foi dito o quê? Olha, eu tô aqui, se você quiser vir, entendeu? Por quê? Porque é uma forma de educação, de respeito, né? Para dizer, olha, tá tudo bem. Mas assim, se você quiser vir, se você quiser vir falar comigo, se você... Isso não quer dizer que eu quero namorar ele, que eu quero voltar a ficar com ele. É verdade, né? Isso quer dizer o quê, galera? Uma coisa que realmente foi séria. Isso não quer dizer que eu pegaria um avião se ele viesse para cá, eu pegaria um avião e ia embora com ele para lá de novo, para viver uma história lá de novo, né? Então, as pessoas, elas misturam muito as coisas, né? A gente falar numa educação, no respeito e principalmente a gente fazer com as pessoas o que não foi feito com você. É justamente isso que eu quero falar. Esse vídeo vai ser enorme por isso. Porque tudo que aconteceu comigo no Recife, eu tive essa reciprocidade? Não, galera. Eu nunca ouvi de ninguém de lá, a não ser da Rízia, é verdade. Mas de mais ninguém. Olha, Fabi, vem aqui. Se você quiser vir aqui, eu tô aqui, tá? É verdade. Eu amo você. Fica bem. Então, assim, isso é uma forma de mostrar para a pessoa, olha o que você tinha que ter feito comigo e você não fez. Eu tô fazendo para você, não é para tacar na sua cara. É para falar para você, você é um ser humano, você é gente, mas eu também era. Entendeu? Então, assim, isso não quer dizer que ia acontecer um envolvimento, um relacionamento, que a gente ia voltar a ficar junto, que a gente ia ter um envolvimento. Até porque eu já disse, 2021, a minha vida estava estabilizada na cidade de São Paulo e eu já com uma pessoa que eu amo há muitos anos aqui, dentro do meu coração e na minha vida. Então, ou seja, isso não quer dizer que seria um retorno para um passado, né? Mas um passado que está ali guardado, que vamos seguir em frente. Foi o que eu falei. Posso seguir? Então. O de dois, aqui, do meu,
ex-marido, esse daí eu nunca mais falei. Eu nunca mais fui atrás. Então, assim, como que você está dentro de uma empresa e você vê que um superior seu vai pedir referências, né, da sua pessoa, de um relacionamento seu que você não tem contato há muitos anos, né, que foi o que aconteceu na Évora. Eu não estou falando dos donos da Évora, que era o Leandro e o Abílio. Eu estou falando de um sócio deles, que era o Robson, que foi, como foi me dito no telefonema, no telefonema de ameaça. Entendeu? Então, assim, é mentira? Não é. Se tinha polícia no meu celular, como pode ser mentira? Né? Então, as coisas elas têm que ter um sentido. Então, se a Fabiana saiu desses lugares, foi por causa disso. Se a Fabiana encerrou um relacionamento, foi por causa disso. Se a Fabiana tá falando, olha, eu tive um constrangimento na Lelo porque o rapaz quis diminuir o meu profissionalismo, puxar o meu tapete, achando que eu tava lá para tirar um cargo dele. Se eu tô falando que lá eu tive palavras como meu ex-marido ali, que as pessoas naquele mundo ali sabia dessa minha história com meu ex-marido e veio mencionar ex-marido, veio mencionar a tal ciumenta aí, verdade. Dentro do ambiente de trabalho, eu vou continuar lá, galera. Vai misturar mais uma vez a minha vida. A mesma coisa na Pipiolo. Eu tinha acabado de sofrer um acidente em casa. Verdade. Eu sabia. Olha só o tamanho da minha cicatriz na boca. Né? Então, assim, eu sabia que eu ia ter que parar para operar minha boca. Eu estava muito cansada, desgastada emocionalmente. Foi muita coisa. Saída de emprego em novembro, entrar na Lela em fevereiro, essa bagunça no celular. É verdade. É, o ok para a gente publicar o livro, o canal, é verdade, entrar na Pipiolo, sofrer um acidente, operar a boca, chegar lá, mais uma vez, ter informações de que foi feita uma ligação dizendo mais uma vez da minha pessoa, né? Que eu vinha com acusações de lá de trás e eu sabendo, todo mundo sabendo que tinha polícia, que já tinha sido revirada a minha vida, a verdade, né? Então isso cansa, galera. Aí você tá lá numa DP assessoria, fazendo seu trabalho, dando o seu melhor, num cargo na qual é inferior àquilo que você tem, a experiência profissional que você tem, mas você fala, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, né? Eu preciso tocar minha vida para frente, eu tô tendo essa oportunidade hoje, eu vou me dedicar, eu vou fazer. Através dessa oportunidade possa ver que haja um crescimento no própria empresa, ou então se aparecer uma outra oportunidade melhor, eu tenho mais, eu vou agregar mais, eu não fiquei parada, né? Eu vou agregar mais esse conhecimentozinho que eu já tinha, essa experiência, mas, tipo, eu não fiquei parada, né? E vou para outro lugar, né? E vou tocar minha vida. Então, mais uma vez, vinha essa história de novo de 2019 na DP Assessoria, que é uma empresa pequena também. Né? Então, assim, constrange. Isso dá, tipo, que nem bullying, né? De idade, bullying de estado civil, status, bullying de capacidade, né? Porque eu tive um acidente gravíssimo na minha vida, eu fiquei louca, é verdade. Não, então, assim, tudo por terra. Meu tratamento de 7 anos foi jogado no lixo, que nem eu falei pra minha mãe domingo. Né? A minha médica, ela jogou no lixo, eu joguei no lixo, todo o meu dinheiro investido na minha saúde física e emocional eu joguei fora, no lixo, galera. Né? Eu só vejo eu mudando. Eu só vejo eu mudando de trabalho, mudei de estado para fugir de uma relação doente, verdade. Voltei para casa da minha mãe, fui morar sozinha, saí de lá, mudei de apartamento, mudei de trabalho de novo e a mesma coisa. Então, assim, você mantém-se nessa relação em relações doentes? Não. Então, isso não vai acontecer com a minha pessoa. Entendeu? Quando eu ver que existem misturas profissional, ou vocês acham que eu sou uma mulher que eu sou tímida, galera. Eu falo aqui com vocês no meu canal. Por quê? Porque realmente eu escrevi um livro e eu tenho que mostrar isso para as pessoas. É verdade, né? Agora, vocês acham de verdade que eu vou abrir minha vida íntima e pessoal para colaboradores que eu estou conhecendo ontem? É verdade,
né? Então, é difícil de acreditar, por quê? Porque havia espelhamento de WhatsApp, né? As conversas, porque já tinha o canal, né? O canal na qual eu mostro para vocês, eu digo para vocês, eu falo para vocês tudo que eu passei na minha vida e as pessoas vão lá misturar, fazer mistureba, né? E isso atrapalha, são coisas que atrapalham. Então, galera, é isso que eu tô falando, né? Essas coisas que eu tô tentando mostrar para vocês aqui no canal. Amor próprio é uma coisa muito séria, é uma coisa que é muito difícil a gente resgatar quando a gente sofre uma violência grande. Eu sofri diversas, uma atrás da outra, né? Então, foi um relacionamento de 25 anos, depois eu fui pro Recife, tive uma falta de respeito lá com os coachings, clonagem de aparelho celular, misturado com uma gravidez, um abandono, né, uma perda, uma coisa muito séria, muito grave. Voltei de lá muito doente. Cheguei aqui, recomecei, fui morar na casa da minha mãe. Verdade, comecei do zero, bater de porta em porta nas ruas, né, para poder voltar ao mercado de trabalho, verdade, para poder tirar do projeto que eu tinha de morar sozinha, né, de ter meu apartamento, de ter meu canto, seria ele alugado, comprado, mas ter o meu espaço, ter meu canto, fazer minha vida, ter alguém ali, né, poder ter uma pessoa, uma intimidade minha com alguém da minha parte pessoal, íntima, sem interferência, é verdade, isso é problema meu, né? Então, eu tirei esse projeto meu do papel, eu fui morar sozinha, eu comecei uma nova vida aqui em São Paulo, eu não fui atrás de ninguém, eu esqueci essa galera e toquei minha vida. Não, aí de repente tá tudo andando normal, vem toda essa história de novo, de voltei em Recife, de ex-relacionamento daqui. Por quê? Por causa de um livro. Galera, mas é que o livro é de verdade, a história é de verdade. Isso não quer dizer que que eu quero voltar a ter contato com essas pessoas. Não, né? Então imagina um escritor, uma escritora que conta algo, uma autobiografia dela que teve tudo o que aconteceu na vida dela, ela vai querer ter todas aquelas pessoas que tá ali, que ela menciona no livro, no mundo dela na atual. Não, galera. É verdade. Então, assim, as pessoas elas têm que aprender a separar as coisas, né? Aprender a separar o que aconteceu, o que passou, né? O que não tem o que fazer, o que tem que andar para frente, o que passou realmente, o que é hoje, é verdade. Então, fica aí, né? Um vídeo de quase 30 minutos para vocês refletirem, né? E realmente não manter-se em relações desse tipo que causa constrangimento, causa violência, porque sim, galera, relação doente causa violência. Não causa violência? Eu tô mentindo, como eu falo no livro? Não. Ela causa violência. Ela causa violência na sua vida pessoal, na sua vida profissional e na sua atualidade, com a sua relação atual. É verdade. Por quê? Porque você fala, poxa, não é possível, né? Tá tudo andando normal, tá tudo bem. De repente vem um monte de gente de lá de trás, né? Fazer tudo de novo. Então, é uma violência. Entendeu? Relação doente, ela gera violência, né? Então, é isso. Então, se cuidem. Um beijo, meu amor. Um beijo, amores. Um beijo, doutora. A senhora tá aqui, né? Um beijo, doutores. Tchau, gente. Até amanhã.